Saudações a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma resolução da lista de análise dimensional. Nesse vídeo vamos aí fazer a questão de número 6. Vamos lá, né? Então, essa questão fala o seguinte: a aceleração A de um móvel é dada por A igual a V elevado a alfa vezes W elevado a beta, onde V é a velocidade linear e W é a velocidade angular. Determine os expoentes alfa e beta. Bom, então quando a gente vê uma questão desse tipo, a ideia é aplicar logo o princípio da análise dimensional, dizendo que quando a gente tem uma equação aí de grandezas físicas, a dimensão da grandeza da esquerda tem que ser igual à dimensão da grandeza da direita. Então vamos fazer isso. Se a gente vir aqui, a gente tem a aceleração igual a velocidade elevada a alfa e um W que eu vou botar aqui como ômega, que normalmente a gente representa a velocidade angular como uma letra ômega. E eu particularmente adoro essa letra, muito bonita, né? Letra grega aí, sensacional. Mas tá bom, então a dimensão de A tem que ser a dimensão de V elevado a alfa vezes ômega elevado a beta. Vamos então desmembrar aí, né? Vamos abrir essa equação, né? E de que forma? A aceleração, ela é uma grandeza que ela tem uma dimensão de comprimento dividido por tempo ao quadrado. A aceleração da gravidade, por exemplo, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, na própria unidade a gente consegue ver essa dimensão, é metros por segundo ao quadrado, distância, comprimento sobre tempo ao quadrado. Já a velocidade, vamos escrever aqui. Lembrando que esse colchete significa a dimensão da grandeza que está dentro. Então a dimensão da velocidade é L sobre tempo, né? Metros por segundo, quilômetros por hora. Então L sobre T. Já a velocidade angular, aí que vem uma coisa que talvez seja nova. É o seguinte, a velocidade angular, ela é o quê, né? Ela é um delta θ sobre delta t. Onde delta θ é uma variação de ângulo, né? Uma variação de ângulo que um certo objeto rodando, algo do tipo, teve em função de um intervalo de tempo. Agora, um ângulo, se a gente for olhar a definição do que é um ângulo, né? O ângulo seria o seguinte. Imagine aqui que a gente tem esse arco, né? Que aqui daria uma circunferência. Esse ângulo θ, a gente define, ele é definido como esse comprimento aqui, dividido pelo raio da circunferência. E essa definição θ igual a L sobre R vai dar o nosso ângulo aí em radianos. Mas repare que quando a gente fala que tem 2 radianos, um ângulo, significa que se a gente pegar esse ângulo e desenhar uma circunferência em volta dele, aqui, dessa forma, a relação entre o comprimento e o raio vai ser 2. Mas repare que a gente está dividindo um comprimento por outro comprimento. O comprimento do arco pelo comprimento do raio. Então, no fundo, θ, ou seja, o ângulo, é uma grandeza aí adimensional. A gente pode representar aqui como uma dimensão igual a 1. Não tem dimensão, né? Então, nessa análise dimensional aqui da velocidade angular, ela vai ser uma dimensão de 1 sobre tempo. Afinal, a variação de ângulo, assim como o ângulo, não tem dimensão, né? Dessa forma que a gente define. Quando a gente fala que um ângulo tem tantos radianos, é se referindo a essa definição. Não é como se radiano fosse uma unidade de medida com dimensão, sabe? Quando a gente pega um grau, um minuto também, que é utilizado para medir ângulos, essas são todas medições adimensionais, né?
que podem ser convertidas umas nas outras e são apenas números. Não precisam de uma unidade de medida, assim, sabe? A gente fala grau, a gente fala radiano, mas no fundo, essas grandezas elas são adimensionais, né? Pode até confundir isso um pouco, né? Mas eu espero que da forma que eu expliquei aqui ficou claro. Qualquer dúvida, conte comigo nos comentários aí. Mas então, sabendo dessas dimensões aqui, a gente, para descobrir esses expoentes, basta voltar nessa equação e ver quais seriam os expoentes, né? Vamos voltar então na equação. Vai ficar aqui a dimensão de A é L sobre T ao quadrado, que é a dimensão de V elevado a alfa vezes a dimensão de ômega elevado a beta. Então vai ficar a dimensão de V elevado a alfa vezes a dimensão de beta de ômega elevado a beta. Mas a dimensão de V a gente já viu que é L sobre T. Então vai a L sobre T elevado a alfa vezes 1 sobre T, que seria o nosso velocidade angular, né? E assim, a gente pode distribuir esses expoentes, né? Juntar os expoentes, para comparar com esses expoentes que apareceram aqui, que foi o 1 e o 2, né? Então, se a gente coloca esses expoentes tanto no numerador como no denominador, vai ficar L elevado a alfa sobre T elevado a alfa. Isso 1 vezes 1 sobre T elevado a beta, que seria 1 elevado a beta, mais 1 elevado a qualquer coisa dá 1, né? Então, no fim das contas, isso aqui é L elevado a alfa e T elevado a alfa mais beta. Isso tudo é igual à dimensão da aceleração, que é L sobre T ao quadrado. Então, daqui, a gente já pode concluir o seguinte, ó. Alfa igual a 1 e alfa mais beta igual a 2. Então, vamos escrever aqui, ó. Alfa igual a 1 e alfa mais beta igual a 2. Ó, se alfa igual a 1, aqui é 1, né? Aqui é 1. 1 mais beta igual a 2, então beta é igual a 1. Então a gente já achou aí, como resultado final, que alfa é igual a beta e é igual a 1. Então, só recapitulando, o princípio que foi utilizado nessa questão, e que foi utilizado também nas questões anteriores, é fundamental. A gente usa o tempo todo. E esse princípio é: a dimensão de uma grandeza física que está no lado da equação tem que ser igual à dimensão da grandeza física do outro lado da equação. E aí disso, o que a gente faz para encontrar esses expoentes, né? A gente, primeiro, as grandezas conhecidas, a gente coloca as dimensões delas e depois analisa como esses expoentes têm que se relacionar para que a equação seja consistente, né? Que faça sentido, um lado igual ao outro, de um ponto de vista dimensional, né? Com relação a comprimento, tempo, massa, talvez carga elétrica, temperatura. Aí, todas as grandezas da física a gente pode fazer essa análise dimensional. Então é isso, espero que tenha gostado. Forte abraço e até a próxima questão. Já estamos acabando a lista, hein? Falou!